Boas tardes. Senhoras e senhores deputados, aos nossos convidados, Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, e Joaquim Pequicho, Diretor Executivo da Confederação Cooperativa Portuguesa. Boa tarde também, os nossos cumprimentos e agradecer pela disponibilidade manifestada para estarem hoje aqui presentes a requerimento para a audição. Uma breve explicação sobre as regras de audição nesta comissão. Haverá um período inicial em que cada um dos nossos convidados dispõe de 8 minutos para dizer o que tiver a dizer sobre o objeto da comissão. Depois segue-se uma primeira ronda onde os grupos parlamentares dispõem de 4 minutos cada para colocar questões. Seguidamente haverá um período de 12 minutos para cada um dos convidados para resposta às questões colocadas na primeira ronda. Segue-se uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 2 minutos para colocar novamente questões e encerramos com um período de 6 minutos a cada um dos nossos convidados para responder às questões colocadas na segunda ronda. Havendo quórum e sem mais delongas, passava a palavra a Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, para o período inicial de 8 minutos. Por favor. Muito obrigado, Excelentíssimo Sr. Presidente, senhores deputados, queria no fundo saudá-los a todos. Muito boa tarde a todos. Permitam-me, antes de mais, agradecer a iniciativa desta Comissão de ouvir a União das Mutualidades Portuguesas no âmbito do acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia do Covid-19. As mutualidades representam, segundo dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatísticas, mais de 1 milhão de associados e constituem o movimento da economia social mais antigo em Portugal. Tem mais de 7 séculos de história ao lado dos portugueses e esteve na origem do Sistema Público de Segurança Social. Não ouvir o movimento mutualista português neste processo, em que tem estado na frente de combate, seria ignorar o inegável esforço e dedicação de milhares de dirigentes, trabalhadores das respostas sociais e da saúde e muitos outros profissionais que diariamente dão o melhor de si em prol dos mais vulneráveis. A atividade desses mutualistas vai muito para além das respostas sociais tradicionais. O movimento está presente nas farmácias sociais, levando os medicamentos à casa de quem vive sozinho ou se encontra em isolamento, está nas clínicas mutualistas, suprindo as enormes dificuldades dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde. Colocada esta nota prévia, diria que a emergência sanitária, social e económica despertou o Governo para a verdadeira importância da presença capilar das instituições sociais no terreno ao lado dos problemas. O Governo percebeu, nomeadamente, que é necessário dotá-las dos instrumentos e dos recursos essenciais para robustecer a sua capacidade de intervenção. A Comissão Permanente do Setor Social e Solidário, sob a coordenação da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tem sido um espaço profícuo de diálogo, de análise dos problemas e de medidas para a sua resolução e de acompanhamento da sua implementação e correção. A manutenção das coparticipações às respostas sociais suspensas com referência a fevereiro de 2020, a domiciliação dos utentes dos centros de dia, os apoios ao reforço dos recursos humanos nos lares e noutras respostas das instituições, o layoff que ajustou a força de trabalho às circunstâncias da atividade, o adaptar-se ao mais que ajudou as instituições a suportar uma parte dos custos com ERPs, formação de profissionais, adaptação de instalações, limpeza e higienização,
a criação das brigadas de intervenção rápida, a linha de financiamento ao setor social, entre outras. Foram e são medidas que resultaram de diálogo e que ajudaram a robustecer a capacidade de intervenção do setor social no terreno e permitiram minimizar o impacto da pandemia nas famílias. Não obstante estarmos perante medidas positivas, podemos considerar que, em muitos casos, os níveis de apoio são insuficientes para a realidade que enfrentamos no terreno. Consideramos que, ao serem exigidos capitais próprios às instituições para acederem às linhas de financiamento, se está a criar um obstáculo intransponível à maioria delas e a comprometer o seu desenvolvimento e a sua capacidade de intervenção. Importaria, por exemplo, que todas estas medidas têm um caráter excepcional se convertessem em medidas permanentes de forma a fortalecer o setor social e a sua capacidade de resposta. As instituições sairão exauridas desta pandemia pelo desgaste físico e psicológico dos seus profissionais e dos seus dirigentes e, sobretudo, pelas exigências financeiras a que estão sujeitas neste período, em cima do crónico subfinanciamento das respostas sociais. Antes da pandemia, o Estado comparticipava em cerca de 38% os custos efetivos das respostas sociais. Com os encargos acrescidos, estima-se que o nível de financiamento não ultrapasse os 34%. Seria desejável que o setor social pudesse pagar melhor aos seus profissionais, que pudesse, como reclamam algumas forças políticas, converter alguns dos trabalhadores de programas de natureza excepcional como o MARES em contratos de trabalho por tempo indeterminado, mas isso implicaria uma alteração profunda no modelo de financiamento. O aumento do salário mínimo em janeiro, que se saúda, é socialmente justo, tem um forte impacto nas contas das instituições. A anunciada revisão do compromisso de cooperação deverá repercutir esse valor na atualização das comparticipações, novas respostas sociais, assim como valorizar os recursos humanos e a sustentabilidade das organizações, tendo em conta as exigências que passaram a fazer parte do seu cotidiano. Queremos que, ao fim de um ano de pandemia, estamos todos melhor preparados para enfrentá-los. A vacinação em Portugal, e em especial nos lares, tem corrido com inteira normalidade e acreditamos que, não baixando a guarda, os nossos idosos e os profissionais cuidadores estarão hoje mais protegidos e os surtos serão menos frequentes e com menos vítimas mortais. Não poderia deixar passar esta oportunidade de sair em defesa de muitos dirigentes que foram injustamente crucificados na opinião pública por terem sido vacinados no mesmo momento dos idosos e dos profissionais das suas instituições. Estou a falar, nomeadamente, daqueles dirigentes que estão diariamente nas associações, nos lares e noutras respostas sociais, em contacto próximo com os profissionais e utentes e que se viram envolvidos numa controvérsia que não lhes dizia respeito. E porque a abrangência do movimento mutualista extravasa a dinamização de respostas sociais e raramente o Ministério da Saúde se faz representar das reuniões da Comissão Permanente do Setor Social e Solidário, gostaria de chamar a atenção para o caso específico dos médicos e outros profissionais de saúde que asseguram a prestação de cuidados nas clínicas mutualistas. Não faz sentido que estes profissionais, diariamente em contacto com doentes, não tenham sido vacinados contra a Covid-19 e que se sintam permanentemente expostos e inseguros em consultas e
psiquiatras médicos e de enfermagem. Será importante sublinhar o papel importantíssimo que as clínicas mutualistas têm vindo a desempenhar neste período de pressão. Para concluir, por favor. Constituído em muitos territórios do país a única alternativa das populações para aceder a cuidados de saúde. As clínicas mutualistas, pela sua natureza, praticam em muitos casos valores inferiores aos cobrados pelo Serviço Nacional de Saúde e prestam um verdadeiro serviço social aos portugueses. Incompreensivelmente, o Estado e os sucessivos alertas continuam a negar-lhes a prescrição de meios complementares de diagnóstico. Senhor Presidente, senhores deputados, reitero os agradecimentos por esta oportunidade de poder dar conta da leitura que o movimento mutualista faz daquela que tem sido a resposta à pandemia e partilhar algumas das nossas preocupações na esperança de que possam inspirar a vossa ação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da União das Mutualidades Portuguesas. Passava a palavra ao Diretor Executivo da Confederação Cooperativa Portuguesa, Joaquim Pequicho, por favor. 8 minutos. Espero que me estejam a ouvir em condições. Perfeitamente. Muito obrigado. Então, Sr. Presidente, desde já agradecer, em nome da Confecup, agradecer à Assembleia da República esta oportunidade de podermos partilhar convosco aquilo que são as nossas preocupações, partindo também de algo que é inquestionável, que é o respeito e a admiração pelo trabalho que é feito pelas senhoras e pelos senhores deputados aí na Assembleia da República e, naturalmente, é um prazer e um gosto estar aqui nesta comissão para apresentar as nossas perspectivas que eu colocaria numa forma interdisciplinar ou multidimensional para sistematizar a partilha que quero fazer convosco. Desde logo, explicando que a Confecup é uma confederação cooperativa portuguesa que representa 10 dos 12 ramos cooperativos que existem em Portugal, sendo que, e aquilo que nos traz aqui a esta comissão, é o ramo cooperativo da solidariedade social, onde integra não só a FENACERSI, da qual eu sou dirigente, mas que é a Federação das CERSIs, ou das Cooperativas de Solidariedade Social, e todo o universo de cooperativas de solidariedade social que estão distribuídas pelo território, naturalmente com um domínio de ação muito dirigido, principalmente as CESs, muito dirigido à pessoa com deficiência, o que também sublinha e reforça a importância de podermos partilhar nesta comissão a nossa perspectiva, deixando aqui uma nota de rodapé que tem a ver, uma nota de rodapé neste agradecimento, porque, acima de tudo, para clarificar alguma insistência quando se fala de estruturas e respostas para os idosos e muitas das vezes deixando as chamadas ERPs, deixando de fora aquilo que é uma realidade, que é a realidade do lar residencial, uma resposta social para a pessoa com deficiência, e a Confecup e a FENACERSI têm sido voz ativa no sentido de colocar sempre no centro também da discussão essas mesmas preocupações, e exemplo disso é a resolução da Assembleia da República recente, de 1 de fevereiro, a resolução número 24 de 2021, que deixa de fora estas respostas sociais ao nível do lar, a nível do lar residencial, e deixa de fora as pessoas com deficiência naquilo que são os apoios necessários do ponto de vista do adaptar social e daquilo que deve ser os apoios para a formação. O que nós temos tentado é corrigir às vezes, ou melhor, tentar reforçar esta visibilidade das respostas sociais para as pessoas com deficiência, e esta fica aqui como uma nota introdutória ou nota de rodapé. Do ponto de vista multidimensional, eu diria que nós podemos abordar os impactos da Covid do ponto de vista da dimensão social, desde logo, clarificando ou trazendo para a praça e para a discussão pública e política aquilo que para nós é profundamente injusto, que é uma certa ideia
de institucionalização na qual nós não nos revemos. Existe um debate europeu, mas também existem constrangimentos na transposição dessas diretivas europeias para a realidade e para o contexto nacional. Nós não nos podemos esquecer que os processos de desinstitucionalização são processos que em nenhum momento podem deixar de fora as necessidades, principalmente as necessidades e os apoios das pessoas com necessidades mais complexas, e se não tivermos um debate claro, transparente sobre esta matéria, incorremos possivelmente em nome de uma tal desinstitucionalização, estamos a prejudicar um largo número de pessoas que precisam de apoios muito especializados, com necessidades complexas e obviamente com apoios complexos que não podemos descuidar. Depois a questão da valorização do papel dos colaboradores e das carreiras profissionais. Naturalmente, o Dr. José Alberto Silva também referiu este aspecto da questão do reconhecimento público que é necessário fazer a todos os profissionais, todos os colaboradores destas organizações que estiveram na linha da frente do combate à Covid, mas não basta só palavras, há que, acima de tudo, caminhar para a valorização do papel destes colaboradores, das carreiras profissionais e, naturalmente, a Confecúpio e as cooperativas estabelecem um compromisso no sentido de conseguirmos dar esse passo que para nós é fundamental. Porque, associado a isto, obviamente não podemos deixar de ter em consideração o tal reconhecimento público e o desempenho quer dos profissionais, quer dos responsáveis das organizações, que durante este estado de emergência e durante este período de pandemia estiveram de mangas arregaçadas nas organizações, conjuntamente a dar o melhor de si no sentido de responder às necessidades, e as necessidades e os constrangimentos, como deve imaginar, foram diários, mas sempre, às vezes com uma forma muito, eu diria, muito de impulso e de tentar resolver os assuntos, porque eles surgiam a qualquer momento, a todos os momentos. Não podemos, no entanto, deixar de fazer este reconhecimento público, quer aos colaboradores, quer aos responsáveis das organizações, que foram inadmissíveis e foram de uma disponibilidade extraordinária, e por isso é mais que justo fazer esse mesmo reconhecimento, até porque, e já foi aqui referido, no processo de vacinação houve um julgamento público que nós consideramos profundamente injusto. Naturalmente não subscrevemos nem defendemos aqueles que prevaricaram, mas não podemos considerar que situações isoladas possam ser julgadas pelo todo. E por isso é preciso também garantir, do ponto de vista reputacional, este setor, que é um setor social, que tem respostas sociais, e aqui também introduzia para reflexão, confunde-se e tem-se vindo a confundir, não sei por que razão, mas é preciso clarificar que estas organizações têm respostas sociais e não respostas de saúde. Quando nós falamos de um lar residencial, nós estamos a falar de uma resposta social em que as pessoas, em que no caso da pessoa com deficiência que está no seu lar residencial, este lar é o seu domicílio. E é uma resposta social que tem que ter uma visão de ecossistema, em que as pessoas interagem, em que as pessoas não estão, eventualmente uma ou outra possa estar, por razões do seu contexto e do seu perfil, possa estar acamada, mas são pessoas que estão no seu domicílio. Naturalmente em resposta social, partilhando o espaço com outras pessoas, mas é preciso separar aquilo que são respostas sociais das respostas de saúde, e este debate também tem que ser claro para que não se confunda e para que não tenhamos na praça pública pessoas que questionam o facto da psicóloga ou diretora técnica desta resposta social estar a ser vacinada, quando não se compreende que isto são respostas sociais e não respostas de saúde. As pessoas interagem, isto é um ecossistema que está em perfeita interação, em que as pessoas interagem umas com as outras e da qual não podemos separar, independentemente das responsabilidades que cada um assume nessa mesma resposta social. Por isso, esta questão também, do ponto de vista reputacional, é preciso garantir que o setor social não fica ferido
muitas das vezes por algumas pessoas que têm opinião na praça pública e que põem em causa a reputação das organizações, dos seus dirigentes, dos seus colaboradores e, naturalmente, quem fica prejudicado é aqueles que dependem ou que necessitam dos apoios que estas organizações disponibilizam. Depois a dimensão económica e de gestão, porque também foi referido e é importante sublinhar a insuficiência no financiamento dos acordos de cooperação. É preciso termos perfeita consciência disto. Os custos são elevados, não só os custos elevados de contexto, mas também os custos operacionais que colocaram em causa a sustentabilidade e a qualidade das organizações. O impacto do salário mínimo é algo que tem que ser tido em consideração e, naturalmente, também o impacto na contratação de recursos humanos que resultam da identificação de novas necessidades, porque a crise da Covid... Para concluir, por favor. Sim, trouxe novas dificuldades e, naturalmente, há necessidade de recrutamento de mais recursos humanos. Depois, também, o aumento das despesas dos equipamentos de proteção individual, as adaptações dos espaços e, naturalmente, aqui a necessidade de mais reforço das verbas do adaptar social para garantir sustentabilidade às organizações, capacidade de resposta e, naturalmente, a qualidade que eu já referi. Muito obrigado. Há outras dimensões que gostaria de falar, mas tomarei a palavra no período de respostas. Muito bem. Muito obrigado. Passava então, entraríamos na primeira ronda e passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ofélia Ramos, por favor, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, o Dr. Luís Alberto Silva, e o Sr. Diretor Executivo da Confederação Cooperativa Portuguesa, Dr. Joaquim Pequicho, e agradeço desde já os esclarecimentos prévios que nos foram prestados. A semana passada foi assinado um documento pela União das Mutualidades Portuguesas e também pela FECUP, desculpem, e ainda pela União das Misericórdias Portuguesas e a CNIS, um documento de cerca de 40 páginas, que foi remetido ao Governo com alguns contributos para o Plano de Recuperação e Resiliência em fase de discussão pública. Daquilo que temos conhecimento, este documento expressa um conjunto de preocupações, entre as quais questiona-se os cerca de 400 milhões de euros previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para o aumento de vagas em lares, creches e equipamentos para pessoas com deficiência, na medida em que este valor representa metade dos cerca de 800 milhões de euros em candidaturas ao programa PARES 3, que apoia a requalificação de equipamentos sociais nestas vertentes. O documento em causa dá ainda nota da impossibilidade de ser concretizado o objetivo de reforço de 5.500 camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, considerando que os 2.005 milhões de euros inscritos no plano são insuficientes para cobrir os custos de cerca de 50 mil euros por cama. Reconhecendo nós a importância dos contributos do setor social ao Plano de Recuperação e Resiliência, tendo presente que este setor é um dos principais pilares da área temática da resiliência, aquela que mais recursos absorve, concentrando cerca de 61% do montante de subvenções previstas no plano este que deverá consubstanciar uma resposta sólida aos impactos a médio e longo prazo provocados pela pandemia. Coloco muito concretamente as seguintes questões. Pergunto se os objetivos definidos no plano correspondem às efetivas necessidades constatadas pelo setor social e ainda se as verbas previstas no plano são suficientes ou não para atingir as metas definidas no plano e ainda se entendem que o Governo está a subvalorizar as necessidades reais e efetivas. Pergunto também se, no vosso entendimento, o plano traduz uma boa articulação entre Ministérios da Saúde e da Segurança Social, isto, como é óbvio, sem ingerência, portanto, nós sabemos que as respostas são distintas, como ainda há pouco dizia o representante da Confecup, mas pergunto se entendem que o plano traduz uma boa articulação que deve existir entre realmente o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. E ainda se as instituições do setor social e solidário foram ouvidas a quando da elaboração do plano de resiliência ou só agora é que prestaram os respectivos contributos no âmbito desta fase de discussão pública que está neste momento a decorrer. No que concerne à vacinação, ao plano de vacinação, pergunto muito concretamente quantos utentes e quantos profissionais dos lares, das estruturas residenciais para idosos foram vacinados até ao momento
quantos estão imunizados e ainda quantos faltam vacinar com uma e duas doses. Relativamente aos lares que tiveram surtos, pergunto se já têm conhecimento de quando é que poderá ocorrer, portanto, a vacinação destes utentes e profissionais. Outra questão, face às dificuldades de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, em resultado da crise pandémica da Covid-19, muitos portugueses tiveram que aceder e recorrer às clínicas mutualistas para tratar de patologias que ficaram sem resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde. Pergunto se têm conseguido dar resposta a estas pessoas ou se a capacidade instalada é insuficiente para dar resposta, portanto, a esta procura. Para concluir. Também para concluir, só perguntar também, ou então eu deixava para a segunda ronda, portanto, a minha intervenção. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento de forma especial o Dr. Luís Alberto Silva e o Dr. Joaquim Pequicho e agradeço todas as informações que já aqui nos transmitiram e gostaria de começar por reconhecer, de facto, o trabalho de proximidade que as mutualistas e as cooperativas desempenham a quem mais necessita, assumindo um papel também histórico de proteção a indivíduos e famílias nas áreas da segurança social e da saúde. São milhares os portugueses apoiados de norte a sul e nas regiões autónomas e, como é evidenciado no caso das mutualistas, são mais de 2,5 milhões os beneficiários só nesta vertente. Quer as mutualistas, quer as cooperativas têm-se afirmado como uma referência no setor social e solidário, complementando de forma muito relevante as respostas públicas, criando novas soluções às novas necessidades. E ao longo deste último ano de pandemia temos testemunhado a dedicação, o esforço dos dirigentes, dos trabalhadores, dos voluntários nestas várias instituições que, perante também uma situação nova, adaptaram-se de forma rápida e que, num espírito de missão e de cooperação, implementaram medidas de saúde pública e de diminuição do contágio. É também de salientar que durante esta pandemia nós assistimos ao reforço dos serviços prestados, permanecendo estas instituições na linha da frente da resposta social e a atuar onde são mais necessárias. Foram e são medidas, aliás, como referiu aqui o Sr. Presidente Dr. Luís Alberto Silva, são várias as medidas que, em resultado também do diálogo, foram implementadas para apoiar o sector social, medidas desenvolvidas pelo Governo para reforço na proteção, como o plano de vacinação, em que já está completa a vacinação nos lares e cuidados continuados, estando a decorrer apenas a vacinação nas instituições que tinham surtos e, portanto, neste momento falta apenas está a decorrer esta vacinação. Foram também incluídas as pessoas com a trissoma 21 nesta primeira fase de vacinação e a realidade é que foi também desenvolvido um conjunto de programas como o Adaptar Social Mais ou e com o reforço de equipamentos de proteção individual para várias instituições. O reforço também da prevenção com o Programa Nacional de Rastreio, com a realização de mais de 4.000 visitas conjuntas de acompanhamento dos planos de contingência dos lares, o reforço também de recursos humanos com o MARES e também com o Programa de Emprego e Empreendedorismo Social e a mobilização de 500 voluntários no Programa Cuida de Todos, o reforço na formação, que também já foi aqui referido, para os funcionários dos lares, com formações online, com 2.000 ações de formação para 27.000 funcionários e também o IFP, que promoveu 160 ações de formação de percurso formativo. O reforço também financeiro, sabendo nós que ainda persistem dificuldades de financiamento, também não podemos deixar de evidenciar aqui o aumento de 5,5% dos protocolos dos lares, que representou 104 milhões de euros, e o reforço de 24 milhões de euros para apoio domiciliário dos utentes dos centros de dia encerrados, bem como a linha de financiamento do sector social de 165 milhões de euros, e também o reforço das respostas de emergência, com a criação das brigadas de intervenção rápida, com a criação das estruturas de retaguarda e com o programa de acolhimento
nomeadamente das altas hospitalares. Há sem dúvida aqui um trabalho também muito significativo em termos de investimento para a melhoria de qualidade dos lares, das ERPs e outras respostas sociais, e que agora é também reforçado com o PRR, que já mereceu também os preciosos contributos das vossas instituições. E aquilo que eu gostaria de questionar, e já foi aqui referido que seria importante o reforço do Adaptar Social Mais, ou que também fosse eliminado o obstáculo dos capitais próprios para acesso à linha de financiamento. Aquilo que eu gostaria de perceber é que melhoramentos é que seriam necessários nestas medidas atuais, além destas duas referências que foram feitas, ou que outras medidas seria importante o Governo desenvolver no sentido de que pudesse também melhorar o apoio que é dado às vossas instituições. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Soeiro, por favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar os representantes da União das Mutualidades e da Confecup, da Confederação Cooperativa Portuguesa. E penso que o essencial das perguntas já foram colocadas. Queria basicamente centrar-me sobre o seguinte. Primeiro, gostaria também que fizessem um ponto de situação mais detalhado sobre o programa de vacinação e as categorias que ele tem incluído. Nós temos já discutido aqui nesta Comissão por diversas vezes a exclusão de profissionais do setor social, e aqui vale a pena dizer que de facto existe uma separação muitas vezes entre respostas sociais e respostas de saúde, que é questionável na medida em que as duas dimensões estão profundamente interligadas. Isso tornou-se muito evidente na realidade das estruturas residenciais para idosos. Aliás, tem vindo a ser colocado até pelo grau acentuado de dependência dos residentes em estruturas residenciais para idosos, em lares de idosos, para usar a designação mais de senso comum. Esse acentuado grau de dependência faz com que os cuidados de saúde sejam cada vez mais prementes nestas estruturas, mas de facto tem vindo a ser questionada se no âmbito de todos os equipamentos sociais, incluindo também, para além dos lares de idosos, os equipamentos que dizem respeito à população, às pessoas aos cuidados prestados às pessoas com deficiência, aos centros de dia, a outro tipo de respostas e de formatos de respostas sociais, se não deveria haver a consideração relativamente à vacinação. E tem-se colocado também uma questão muito candente relativamente a quem presta apoio domiciliário, nomeadamente porque, supostamente, com o encerramento de algumas das respostas sociais, ter-se-á convertido uma parte destes trabalhadores para apoio domiciliário, e a verdade é que eles não estão contemplados pelos critérios de vacinação. Queria também perguntar sobre a avaliação que fazem relativamente à execução. Já foi identificado pela União das Mutualidades, creio eu, uma crítica ao âmbito do programa Adaptar Mais, mas queria que pudessem também desenvolver o vosso comentário sobre o que está previsto em termos do plano de recuperação e resiliência. E queria também sublinhar uma posição do Bloco de Esquerda, que é conhecida, porque nós privilegiamos respostas que não sejam respostas de institucionalização. Não quer dizer que não exista essa possibilidade, mas de facto, e então no campo das pessoas com deficiência, até tendo em conta a Convenção da ONU, parece-nos que o investimento que o país deve fazer é precisamente um investimento em desinstitucionalização e não um investimento no aumento de vagas para respostas que passem pela institucionalização. Parece-nos, aliás, que isso decorre de compromissos internacionais do Estado português. E o mesmo também dizemos relativamente à população idosa. Deve-se privilegiar respostas que, mesmo no âmbito das parcerias que se estabelecem com o setor social, com o setor cooperativo, neste caso também com a União das Mutualidades, que passem muito mais pelo incentivo a modalidades de apoio domiciliário, a modalidades que preservem o mais possível a autonomia, a relação das pessoas com o seu cotidiano e o retardamento o mais possível da ruptura que se estabelece sempre que existem processos de institucionalização. E para já ficava-me por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Alma Rivera, por favor, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Saudar em primeiro lugar a União das Mutualidades e a Confederação Confecup. Como sabem, a posição do PCP sobre a assunção de responsabilidades no âmbito dos direitos sociais e o papel que as instituições, particulares do setor social e cooperativo, têm nesse quadro, e defendemos que o Estado não pode, nem por um lado, se desresponsabilizar, nem transferir para outras incumbências que são suas em primeiro lugar. E no quadro existente é fundamental que se defina a relação que o Estado estabelece com as instituições e que deve ser, no nosso ver, assente na cooperação e na resposta aos problemas e lacunas existentes, assegurando a necessária complementariedade. Não obstante a posição de fundo, intervimos sobre a realidade e a situação que temos e temos defendido, em primeiro lugar, o reforço dos trabalhadores para as instituições. Parece-nos que este é um dos problemas principais, mas não trabalhadores avulsos ou apenas para responder em situação de emergência, mas sim trabalhadores com direitos. Aliás, nós precisamos de um modelo assente na valorização, na formação dos trabalhadores e de pessoas que estejam realizadas também no seu trabalho. E por isso, esta é uma das grandes questões que nos parece que em que é preciso intervir. E estes elementos, de facto, temos colocado em vários momentos e não era sobre isso que me iria debruçar mais profundamente. Nós gostaríamos, se fosse possível, que nos traçassem um retrato de como está a ser vivida a situação não só da epidemia, mas também agora do processo de vacinação, ao nível das diversas valências, que terão necessariamente impactos também muito diferenciados, e também uma reflexão sobre as condições de funcionamento, o que é que seria necessário, nomeadamente ao nível dos equipamentos de proteção individual, uma vez que ainda é uma realidade que se vai estender no tempo. Sobre a vacinação, ainda queria deixar um ponto prévio, que nos parece incontornável e que sem isso não podemos ter uma discussão suficientemente séria, que é a insuficiência da resposta. Nós queremos incluir o máximo de pessoas nas prioridades para a vacinação, mas depois não temos vacinas e nem vamos ter se o Estado português não assumir a diversificação da aquisição e que vá para além dos contratos feitos pela União Europeia, aliás, como a Alemanha também já fez e outros países estão a fazer. E, portanto, do nosso ponto de vista, há que fazer um esforço para assegurar também a quem presta apoio domiciliário, considerando que naturalmente contactam também com os idosos nas suas habitações, são quem lhes assegura a higiene, a prestação de cuidados, a alimentação, etc. E, portanto, faz todo o sentido que também sejam abrangidos. E, por último, também, de encontro também a perguntas que já foram aqui colocadas, saber o ponto relativamente às instituições que foram até hoje abrangidas pela vacinação, quando estamos a falar de quantos utentes, sobretudo quantos já têm o processo concluído, já têm a segunda toma, e como é que está a ser trabalhada a questão. Nós também colocámos isto ao Governo, dos equipamentos onde já existiram surtos de contágio, uma vez que há uma imunização no imediato, mas isso nada nos garante a longo prazo e por isso também devem ser consideradas no cômputo geral. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que se encontra online, por favor. Muito obrigada, Sr. Boa tarde, Presidente. 4 minutos. Boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Luís Alberto Silva e o Dr. Joaquim Pequicho, agradecendo as explicações introdutórias que já deram e tentar então situar-me em algumas questões mais concretas. Eu estou-me a ouvir com um eco, é suposto? Não. Não é suposto, é que tinha o meu microfone ligado, peço desculpa. Muito obrigada. Então, eu queria começar aqui pelo tema da vacinação e da testagem e rastreios, no sentido em que eu compreendi aquilo que disseram, particularmente no caso das mutualidades, do processo de vacinação ter decorrido com normalidade e estar no seu essencial garantido,
Não sei se é exatamente assim no caso da Confecup e dos utentes de muitas das respostas sociais que são abrangidas, porque a ideia que tinha era que nem todos eles estavam incluídos na primeira fase de vacinação e, portanto, gostaria de saber se é assim, se no caso da Confecup também já tem a vacinação avançada e, particularmente no caso da testagem, o que é que ainda precisam, agora em que se prevê ou começa a desenhar-se um plano de desconfinamento, o que é que ainda precisam para dar garantia genérica, quer a idosos que possam não ter sido vacinados, quer a pessoas com deficiência, funcionários ou cuidadores que estejam no perímetro das vossas instituições. E, portanto, gostaria de saber aqui se foram ouvidos, qual é a perspectiva que têm do ponto de vista de testagem nestas instituições. Segunda questão, o Adaptar Social Mais. É verdade que foi uma resposta útil e bem-vinda, embora a informação que tínhamos do grupo parlamentar do CDS é que na maior parte das instituições foi, enfim, não se menospreza, mas uma pequena ajuda face ao que foram os gastos efetivos, por exemplo, com EPIs. E, na verdade, o que se prevê é que, ainda que a vacinação esteja completa, em muitos destes casos vai ser preciso continuar a ter estes cuidados de segurança, desde logo as máscaras, mas as luvas e, em alguns casos, até os fatos de proteção, durante mais tempo. E, portanto, pergunto-lhes como é que é preciso rever a parametrização e os valores do Adaptar Social Mais para a frente para que dê resposta a estas necessidades continuadas. Porque a alternativa é, de facto, internalizar estes custos, assumindo que eles se vão manter durante pelo menos um tempo largo, e vamos ver se esta pandemia não se tornará endémica, vamos esperar que não, mas assumindo que pelo menos durante os próximos tempos estes custos vão manter, uma hipótese pode ser internalizar estes custos nos compromissos de cooperação, que já aqui foi falado subejamente, há muito tempo que se espera que sejam atualizados para fazer face pelo menos aos aumentos do salário mínimo, e isso é uma necessidade de curto prazo, mas eu diria, e acho que também já aqui foi de alguma maneira falado, que é preciso uma revisão mais profunda, porque esta pandemia vem mostrar aquilo que nós já sabíamos, e os senhores sabem melhor até do que nós, que de facto com o correr dos tempos passou a haver vou usar uma palavra mais leve, mas houve alguma confusão na atribuição dos utentes às várias respostas sociais, fazendo com que, por exemplo, nos lares ou nas ERPs se encontrem pessoas cuja situação precisaria de outro tipo de resposta social e provavelmente, e outras poderiam estar em centros de dia, portanto, ou seja, há aqui e no caso das pessoas com deficiência, algumas poderiam estar em apoio domiciliário, outras não, e a sensação que dá é que, e a experiência que vamos recolhendo é que é preciso reorganizar estas respostas e dos fatores que também conduz essa resposta é o financiamento, ou seja, nós não podemos esperar que determinadas respostas sociais ofereçam valências para as quais não têm financiamento ajustado, muitas vezes já para aquilo que é a sua resposta básica. E, portanto, o que eu também lhes pergunto é se têm e termino com isto, se entre aquilo que se aprendeu da pandemia e aquilo que já vinha de antes, têm algum modelo a apresentar à tutela, saúde e segurança social, até no âmbito do PRR, para redesenhar este tipo de respostas face também às evoluções da demografia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos mais inscrições e, portanto, concluímos o período de questões. Nesta primeira ronda, dava então a palavra para resposta, em primeiro lugar, ao Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, Dr. Luís Alberto Silva, para responder, por favor, 12 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que me está a ouvir. Eu vou procurar de uma forma sucinta responder aqui a algumas questões que realmente os senhores deputados colocaram, nomeadamente no que diz respeito ao plano de recuperação e resiliência, quando é colocada a questão se realmente os valores que estão realmente atribuídos se serão suficientes ou insuficientes. E que as 4 entidades que assinaram o documento, enfim, dos nossos constrangimentos que colocamos, realmente nós consideramos que é insuficiente por algumas razões, nomeadamente que
esta pandemia permitiu verificar-se que os equipamentos que as instituições têm, de alguma forma, não respondem a uma pandemia que realmente possa surgir no futuro. E vai ter que se rever o tipo de equipamento de lar que realmente será feito, ou resposta social, quando digo lar, ou até mesmo até de creche ou outra coisa qualquer. E que também não se verifica que o valor por metro quadrado da construção, já no passado, era extremamente, acaba por ser redutor, o que realmente os valores que são considerados poderão ser insuficientes. Fizemos sentir que achamos que é justo que as instituições fiquem isentas na totalidade do pagamento do IVA. Como sabem, estamos a pagar 50%, e sendo nós um consumidor final, porque nós, os nossos serviços, não cobramos IVA, achamos que era fundamental que é fundamental não pagarmos IVA. E não pagando IVA e também abrir, porque aquilo foi o plano da resiliência apresentado, da recuperação da resiliência, foi que naquilo que é na questão climática e também na medida digital, que abrisse às instituições do setor social também a possibilidade de poderem se candidatar. E temos, no fundo, a informação, fizemos sentir, de que realmente haja essa possibilidade para que realmente este montante que está previsto para o setor social possa, de alguma forma, ser reforçado. Quanto à questão da boa articulação entre o Ministério do Trabalho e da Saúde, também foi uma questão que foi colocada. Nós entendemos que realmente a articulação existe, até porque nós assinamos o compromisso de cooperação entre os três Ministérios de Saúde, Educação e Trabalho. Entendemos é que realmente tem que haver da parte da saúde e nesta parte da pandemia, no que diz respeito à União das Mutualidades Portuguesas, sentimos algum problema naquilo que eu falei agora um bocadinho, o facto de não termos acordo para a prescrição dos MCDTs, quer também até de especialidades médicas, que já o fizemos sentir ao próprio Ministério, que procuramos de alguma forma, foi uma das questões também colocadas, se nós estávamos ou não a dar respostas, no âmbito da saúde. Como sabem, houveram as unidades comunais de saúde que passaram a ter consultas à distância. As nossas instituições continuaram a receber tanto os seus associados a prestar estes serviços de saúde. E sentimos realmente que houve realmente apoios, nomeadamente à parte das respostas sociais, mas na parte médica, infelizmente, elas não ocorreram. Tiveram que as instituições a terem que fazer as alterações, a ter que comprar, no fundo, esses equipamentos. Quanto à questão da vacinação, que também colocaram, a informação que nós temos e as 4 famílias falam é que tem corrido perfeitamente bem. Praticamente está todas os nossos idosos vacinados, com exceção de um ou outro equipamento que teve o surto e, portanto, está a passar aquele período que é obrigatório. Nós ainda ontem tivemos uma reunião com o Sr. Almirante, que é o coordenador da vacinação, onde ele deu nota de uma preocupação que nós fizemos chegar também e que estão a prever, que é a questão do apoio domiciliário, que realmente para nós achamos que é fundamental, porque temos trabalhadores que estão em contato com os lares e que estão na casa das pessoas e que seria fundamental que estes trabalhadores também entrassem nesta linha de preocupações. Além de, como eu disse também, achamos que os nossos médicos, as nossas clínicas deviam ser considerados também para este plano de vacinação, porque de alguma forma estão em contato com estas realidades. Uma das questões que também colocaram foi se fomos ouvidos do plano de recuperação e resiliência antes. O Ministério do Trabalho pediu e nós fizemos chegar contributos antes de sabermos qual é que seria, este plano que foi apresentado, e depois tivemos várias reuniões com grupos de trabalho no sentido de fazer chegar ao Ministério
aquilo que eram as nossas preocupações. Algumas foram consideradas, outras não, porque também acredito que o próprio Ministério terá a sua dificuldade por via também, enfim, do plano em si, de imposições, diria eu, se calhar da própria União Europeia. Também, falamos, quanto à avaliação crítica do deputado social, nós tivemos aqui alguns problemas, e isto talvez tenha uma medida nova, em que apenas cobria com despesa até 31 de dezembro de 2020. Acontece que, como disseram bem, infelizmente esta pandemia se prolongou e nós realmente sentimos que as instituições, houve aqui algum atraso nas aprovações e criou aqui alguns constrangimentos, mas ainda recentemente a Sra. Ministra deu nota de simplificar mais e de ser concedido esse apoio em função dos utentes das próprias instituições. E devo referir que, enfim, o Ministério do Trabalho e a Sra. Ministra temos tido uma articulação louvável que, enfim, que tenha acontecido de parte de todos aqueles que fazem parte, no fundo, da Comissão Permanente do Setor Social. Também o Sr. Deputado Bloco de Esquerda colocava a questão que talvez seria melhor começarmos a pensar mais na questão que é o apoio domiciliário em vez de propriamente da institucionalização. Nós defendemos e defende todo o setor social. Aliás, estamos em conjunto a pensar, a preparar aqui aquilo que seria o lar do futuro, onde, e concordamos plenamente com essa visão também, de manter as pessoas o mais tempo nas suas casas, ter a sua autonomia e não terem que, enfim, serem institucionalizados. Quanto ao compromisso de cooperação, como eu disse na minha intervenção, nós estamos neste momento já a trabalhar e já fizemos chegar uma posição destas 4 entidades à Sra. Ministra, que estamos a trabalhar para a revisão do compromisso de cooperação. E realmente a nossa preocupação também, há novas respostas sociais e, como disse a senhora deputada também do CDS, para respondermos a essas novas respostas que realmente surgem, há necessidade de haver realmente financiamento para podermos realmente dar a resposta contínua. Por outro lado, também nós sabemos que, como eu disse também na minha intervenção, já o Estado está a subfinanciar aquilo que são realmente os valores que nós realmente gastamos nas nossas instituições. E isto está a colocar as instituições numa situação extremamente terrível, que fizemos, no fundo, sentir à senhora Ministra e esperamos, enfim, nesta negociação que iremos ter agora no novo compromisso de cooperação, seja convertida estas nossas preocupações. E eu peço imensa desculpa, de uma forma, não sei se houve alguma questão que eventualmente eu não possa ter respondido a qualquer um dos deputados e, portanto, estou à disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Eu gostaria de relembrar os nossos convidados que fizessem um esforço para tratar os senhores deputados pelo nome próprio. Passávamos então para a resposta o diretor executivo da Confederação Cooperativa Portuguesa, Confecup, Dr. Joaquim Pequicho, por favor, 12 minutos para responder. Muito obrigado. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Desde logo, e de certa forma as minhas respostas têm aqui alguma transversalidade na forma como vou apresentar, porque foram muitas questões e para ter fazer uma exposição, mais clara, penso que poderei abordar pelos pontos que registrei aqui. Desde logo começar por dizer que as cooperativas ou as organizações cooperativas são estruturas, são estruturas de comunidade, são estruturas de proximidade, inseridas na comunidade, são uma forma até da própria comunidade se organizar para responder às suas necessidades e dessa forma é preciso percebermos que não defendemos, isto tem, em vários fóruns temos feito não defendemos qualquer tipo de institucionalização, na medida que essa institucionalização põe em causa os direitos das pessoas. Tudo o que for respostas sociais
ou modelos organizacionais que ponham em causa os direitos das pessoas, naturalmente contam com a nossa, eu diria, a nossa oposição, porque somos claramente contra esse tipo de, e sim, de institucionalização, porque põe em causa os direitos das pessoas. Agora, como respostas de comunidade abertas, numa perspectiva até de comunidade inclusiva, respostas sociais que estão integradas na própria comunidade e que fazem uma interface com a própria comunidade, sendo portas abertas, estruturas de porta aberta, parece-me que temos um longo debate para fazer relativamente àquilo que são... daquilo que é o debate da chamada, ou do Plano Nacional da não institucionalização ou da desinstitucionalização, como queiramos chamar. Depois, o segundo ponto, relativamente à vacinação, nós neste momento temos 280 mil pessoas vacinadas no que toca às respostas sociais de ERPIs, mas também de lares residenciais, aqui as respostas sociais residenciais, onde se inclui o lar residencial para pessoas com deficiência, e naturalmente também defendemos que esta vacinação ela possa rapidamente se estender àquilo que são as respostas sociais de CAU, de Centro de Atividade Ocupacional, à resposta de SAD, na perspectiva do apoio domiciliário e naquilo que é a circulação de profissionais nos vários domicílios, e aqui penso que está mais que justificada a necessidade de incluir estes profissionais. Também os terapeutas de CRI, naquilo que vai ser o plano de vacinação terapeutas de CRI, que é o Centro de Recursos para a Inclusão, naquilo que vai ser o plano de vacinação das escolas. Naturalmente não podemos deixar de fora as equipas multidisciplinares que intervêm em contexto de escola e que integram estas equipas do Centro de Recursos para a Inclusão, e também as equipas que fazem parte da intervenção precoce na infância, também pelas mesmas razões do contacto direto com as crianças e um contacto muito diversificado com diferentes contextos, e naturalmente assume aqui uma importância acrescida. Depois também dizer que quando fazemos depois aqui a transposição dos impactos da Covid para o plano de recuperação e resiliência, naturalmente não podemos esquecer a transposição para aquilo que é o compromisso de cooperação e aquilo que em primeiro lugar, aquilo que é uma responsabilidade que está firmada no compromisso de cooperação e que vem do Pacto Social que faz este ano 25 anos, e este compromisso de cooperação, obviamente, precisa incorporar um conjunto de vulnerabilidades que ainda há pouco eu identificava, nomeadamente a questão dos aumentos dos custos com as EPIs, com a adaptação dos espaços, com as necessidades de mais recursos humanos que resultam também da identificação das necessidades, com o aumento do salário mínimo e o impacto que isso tem naquilo que é a sustentabilidade das organizações, e obviamente também outro conjunto de custos de contexto e operacionais que vão surgindo porque as coisas também vão evoluindo. E por isso começava logo por dizer que, em primeiro lugar, esta necessidade do reforço do compromisso de cooperação e que a negociação em sede de Comissão Permanente do Setor Social e Solidário possa dar resposta a estes itens que acabei de identificar. Mas, como eu dizia, o interface com o Plano de Recuperação e Resiliência, na forma como é-nos apresentados, e aí a razão pela qual as organizações representativas do setor social e solidário, na qual a Confecup faz parte e que subscreveu o comentário conjunto, identificámos alguns aspectos que são de verbas que se tornam insuficientes para aquilo que é a expectativa, a ambição e as necessidades que estão identificadas pelas organizações. A razão pela qual nós no comentário referimos a importância da acessibilidade de todas as organizações da economia social, desde logo, que não só estas do setor social e solidário, mas toda a área de influência, toda a área de emergência da economia social, mas depois a acessibilidade das próprias organizações representativas do setor social e solidário àquilo que são os investimentos, as medidas que estão previstas nas outras componentes que não só na resiliência. Por isso defendemos esta acessibilidade, defendemos também a transversalidade
transversalidade dessas mesmas componentes. O que significa que quando pensamos a reabilitação de um equipamento social, ela não pode ficar circunscrita à componente de resiliência. Temos que incorporar depois as outras componentes, seja da transição climática, seja da transição climática ou da transição digital. Isto porquê? Porque no desenho do plano de investimento nós temos que ter esta perspectiva de introduzir as outras componentes e fazer uma interface com as outras componentes. Por isso, se os regulamentos tiverem em consideração estas perspectivas, por um lado a acessibilidade, a transversalidade e o interface com as outras componentes, pensamos que podemos ter aqui um fator multiplicador e, eventualmente, corrigir aquilo que foi identificado pelas organizações do setor social e solidário, associado também, obviamente, a uma simplificação administrativa e de processos. Cada vez mais é preciso aprofundar este debate na perspectiva da desmaterialização, da digitalização, da interação única com o Estado e de outros aspectos que, do ponto de vista da simplificação administrativa, é preciso também responder. Ainda no plano de recuperação e resiliência, e de certa forma também um pouco ligado à questão das novas respostas sociais e àquilo que deve ser a qualificação das próprias organizações e a qualificação das respostas sociais, temos aqui um papel importante e um papel reconhecido nas cooperativas do ramo da habitação social, da habitação e construção, por via daquilo que foi o seu papel no passado na construção de habitação a custos controlados e naquilo que é o seu papel também neste plano de recuperação e resiliência, sem esquecer que as próprias cooperativas de solidariedade social, pela sua diversidade e, eu diria, pela sua componente até multissetorial, que vão cada vez assumindo mais como respostas que são de proximidade às necessidades dos territórios, ganham esta dimensão multidimensional. Também são uma resposta não só do ponto de vista do contributo para a habitação e em articulação, obviamente, ou correspondendo àquilo que é a expectativa da Lei de Bases da Habitação e do aumento do parque habitacional, do parque público habitacional ou da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente, mas dizia eu que, para além do papel das cooperativas especificamente de habitação, as cooperativas de solidariedade social, tendo em consideração a sua componente multissetorial, podem vir também a ser um bom instrumento e uma boa ferramenta no sentido de apostar noutras, diria, em novas formas ou novas respostas que, acima de tudo, correspondem àquilo que são as necessidades habitacionais que estão identificadas. Todo o processo das novas respostas sociais, quer por via da domiciliação ou quer por via de uma resposta do ponto de vista das necessidades habitacionais, tem que ter em consideração estas realidades que eu acabei de referir e aquilo que é o papel destas organizações cooperativas que podem ir ao encontro não só das reformas que estão identificadas no PRR, mas também ir ao encontro daquilo que são os investimentos que estão previstos e, naturalmente, contribuir de forma líquida para a recuperação que o país necessita relativamente aos impactos da Covid. Muito obrigado, Sr. Doutor. Concluímos assim a primeira ronda. Iniciando a segunda, passava a palavra à Sra. Deputada Ofélia Ramos, Grupo Parlamentar do PST. Por favor, Sra. Deputada, 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. O Presidente de Direção da Confecup, o professor Rogério Cação, disse numa entrevista no passado mês de janeiro à Lusa que os lares ilegais existem, se calhar porque o Estado tem culpa, porque não há oferta suficiente, e diz ainda que o Estado vai ter que definir uma rede de respostas que seja condizente com as necessidades e, na altura em que o fizer, acaba com os lares ilegais, encerrando uma opinião que diz que, portanto, as organizações de futuro não terão nada a ver com as pré-Covid. Pergunto se vê na pandemia uma oportunidade para acabar com este flagelo social, que são os lares
ilegais, flagelo este que existe há muitos anos e que tem sido ignorado pelo Governo. Pergunto também qual a mudança de paradigma será necessária levar a cabo para inverter o estado atual das respostas sociais à população mais vulnerável. E ainda, se os investimentos e medidas propostas no Plano de Recuperação e Resiliência refletem aquilo que acreditam ser o futuro do setor social, nomeadamente o reforço do apoio domiciliário, das equipas comunitárias, a promoção da inclusão e ainda o apoio aos cuidadores informais. Quanto aqui à questão do subfinanciamento do setor social, que é um tema bastante crítico, todos nós reconhecemos que as instituições do setor social e solidário têm um papel central na proteção social à população, mas não nos podemos esquecer que esta é uma responsabilidade do Estado, que não sendo capaz de assegurar diretamente esta resposta à população, transferiu essa responsabilidade para o setor social. E o que se verifica é que o Estado devia pagar no mínimo 50% do custo das respostas sociais e, desejavelmente, 60%. No entanto, atualmente o Estado está a comparticipar cerca de 37% desses custos, e isto com referência a valores de 2018. Sabendo nós que o agravamento da crise social e económica provocada pela pandemia exige que as instituições do setor social tenham mais recursos para dar melhores respostas, pergunto até que ponto o subfinanciamento do Estado ao setor social está a limitar e a prejudicar as respostas à população mais vulnerável. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Lara Martinho, por favor, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de abordar aqui também uma outra vertente da ação, quer das mutualistas, quer das cooperativas, até porque já foi aqui evidenciado que as vossas áreas de atuação são muito amplas e, portanto, vão de encontro também às necessidades onde atuam e nós sabemos que também uma das vossas áreas de intervenção passa pelo apoio às pessoas vítimas de violência doméstica e de facto, este é um flagelo muito grave que, infelizmente, não afeta só o nosso país, é mundial e também não podemos ignorar que a violência doméstica é na categoria dos crimes contra as pessoas o crime que mais mata em Portugal. Sabendo nós que a espiral de violência continua a persistir e até mesmo, segundo as informações decorrentes desta pandemia, veio a agravar-se ainda mais esta situação, gostaria de perceber se neste último ano de pandemia constataram de facto um aumento deste tipo de pedidos de ajuda junto das vossas associadas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos por concluída este período de perguntas. Passamos a palavra para encerrar também e para responder, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, Dr. Luís Alberto Silva, por favor, 6 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de responder aqui a penso que agora sim, que estava a fazer um bocadinho de eco. Penso que me estão a ouvir. Primeira questão que foi colocada daquela entrevista que o meu companheiro Rogério Cação deu sobre os lares ilegais, naturalmente que não é desejável que existem lares ilegais, que o que é desejável é que realmente eles sejam legais. E nós esperamos realmente que com este PRR e também com ainda o novo quadro comunitário, permite, por isso é que nós achamos que é insuficiente as verbas, que se responda com as condições que realmente devem existir para que eles deixem de ser ilegais, estes utentes que estão, no fundo, nesses lares, para que tenham realmente aquela dignidade que realmente merecem. Quanto à questão da mudança também do paradigma das respostas e que se realmente este plano de resiliência é suficiente, nós entendemos que realmente ele será ou poderá ser suficiente se realmente considerar aquelas nossas propostas que fizemos, isto é, que o IVA seja na sua totalidade isento, que por outro lado que possamos também nas nossas candidaturas apresentar
ao nível da climática e também digital. Achamos que este plano de recuperação e resiliência, no que diz respeito ao movimento mutualista, que, como sabem, as nossas respostas não se baseiam apenas nas questões sociais, porque temos realmente a área mutualista de fins de previdência social e nós temos essa preocupação que não vimos lá vertido realmente essa possibilidade. Além de que também colocamos algumas questões também no que diz respeito às nossas clínicas de saúde que nós temos. Se realmente a requalificação poderá ou não apresentarmos candidaturas também neste plano em si. Quanto à questão das vítimas de violência doméstica, infelizmente houve um aumento, realmente é um problema social e com esta questão da pandemia acabou por realmente ser uma situação pior do que se calhar estaria anteriormente. É um trabalho que realmente penso que teremos que continuar a fazer, enfim, de alguma campanha também, de termos todos os agentes, estamos no terreno, para além das instituições, também até a própria segurança pública, também de forma a que também, sei lá, as próprias aplicações de penas sejam também mais exemplares no sentido de evitar, portanto, no fundo, esta violência. E mais uma vez também gostaria de dizer, quanto à questão das nossas clínicas, quando colocavam a questão de se eram suficientes ou insuficientes, elas dependem para mim, sim, foi acontecer no Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, se há muitos utentes, muitos doentes, e nós tivemos que ocorrer, não na questão talvez do Covid, mas de outras doenças, tivemos realmente uma procura imensa, que foi uma coisa, enfim, agora, se ela começa as coisas a acalmar, naturalmente que não será tanto essa necessidade. E mais uma vez, gostaria também que ficasse, e fizemos sentir no PRR, esta questão de a requalificação poder contemplar também os nossos edifícios mutualistas, que também são centenários, e no fundo também as nossas clínicas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Passamos a palavra ao Diretor Executivo da Confecup, Dr. Joaquim Pequicho, por favor, 6 minutos para responder. Obrigado. Começava logo por responder à questão da violência doméstica, o que significa que, como sabem, naquilo que tem a ver com a realidade, principalmente das mulheres e raparigas com deficiência intelectual, elas encontram-se muitas vezes numa situação de maior vulnerabilidade e suscetíveis de maior ocorrência de situações de violência. Naturalmente, isso tem tido, de parte das organizações, em particular da FENACES, uma preocupação muito grande, em conjunto com as suas associadas, com a articulação com os seus parceiros, no sentido de irmos trabalhando este domínio que para nós é de uma enorme preocupação e encontrar ferramentas que nos permitem, por um lado, identificar de forma precoce e o mais rápido possível situações de abuso ou de violência e podermos, de forma articulada com as organizações, dar resposta. Esta é uma realidade para a qual as organizações, em particular a FENACES, está muito atenta e muito comprometida no sentido de corrigirmos algo que é para nós um dos principais fatores que põe em causa os direitos humanos e como tal, não podemos aceitar. Depois, a questão, e dar uma nota, porque fez referência ao Presidente, ao Rogério, Presidente da Direção, Rogério Educação, ele não está nesta audição por razões de saúde e por razões pessoais que têm a ver com a sua situação particular de saúde e a razão pela qual ele não está, mas se não fosse essa situação, ele estaria aqui connosco e com todo o prazer ele poderia justificar a afirmação que fez, que me parece que é uma afirmação de que há um desejo, há uma expectativa da parte também das organizações representativas do setor social e solidário e no caso concreto da Confecup, uma expectativa que não haja situações de irregularidade nem de estruturas que
não cumprem, aquilo que está estipulado na lei, e naturalmente o que nós temos feito chegar é a necessidade, em alguns casos, de simplificação dos processos, de forma a que possamos regularizar as situações que estão irregulares, e naturalmente manteremos a denúncia naquilo que são situações que são de incumprimento pelo incumprimento, porque há que separar aquilo que são, por isso é que a semântica às vezes induz de forma errada, quando se fala em lares... Quando eu faço esta afirmação da regularização do que está por regularizar, é importante que se o faça, e que se o faça num tempo útil, para que as situações que sejam de incumprimento sejam marginais e que nós possamos dar a resposta por via do seu enquadramento ou do seu encerramento nos casos daqueles que estão num reiterado incumprimento das responsabilidades legais. Relativamente também só dar mais uma nota, relativamente ao PRR e àquilo que foram as preocupações também manifestadas em sede PRR, naturalmente há uma preocupação que não podemos ser indiferentes, que é aquilo que de certa forma o PRR também refere, que é aqui uma lógica quase da municipalização da proteção social, quando faz referência às tais equipas conselhias de intervenção na qual, como o seu enquadramento é difuso, deixa aqui uma certa ideia da transferência para a dimensão municipal, o que nos deixa claramente com muitas reservas pela falta de enquadramento legal do ponto de vista daquilo que também são o debate e a discussão da delegação de competências para os municípios. E, naturalmente, as organizações sublinham este aspecto que nos parece também ser da maior relevância. Por isto que eu acabei de dizer, porque o seu enquadramento está difuso, não tem suporte legal e, naturalmente, as organizações sinalizaram isto como um dos aspectos. Havia muito mais a dizer, é difícil, perante tantas perguntas, cada uma tão pertinente. Eu gostaria só de terminar, porque falei também aqui da simplificação dos processos, naquilo que é algo que nós temos vindo a sublinhar nas nossas intervenções. A questão da simplificação administrativa e dos processos como uma necessidade que, para além de ser urgente, é emergente. Há situações que temos que dar uma atenção bastante grande, nomeadamente naquilo que tem a ver com a contratação pública, porque temos que apostar numa maior simplificação dos procedimentos e alargamento do financiamento associado a esses mesmos procedimentos. Também aquilo que já referi da digitalização e desmaterialização, alguma legislação que não está enquadrada ao setor das organizações representativas do setor social e solidário, como é, por exemplo, o Registro Central de Beneficiários Efetivos, é algo que temos que procurar debater e refletir e corrigir, porque as organizações deparam-se com este Registro Central de Beneficiário Efetivo, situação que nos parece diria, desadequada para a realidade das organizações. E, naturalmente, vou terminar dizendo que há todo um conjunto de desafios que as organizações assumem, desde logo aquilo que é a sua visão de entidades aprendentes, no sentido de estarem permanentemente em processos de qualificação, qualificar as suas respostas, qualificar os seus profissionais, requalificar do ponto de vista organizacional, adaptando-se àquilo que também são as novas formas e as novas reflexões que resultam deste debate. Por isso é que se diz que as organizações do pós-Covid não são iguais às organizações anteriores à pandemia. Muito mal seria se não tivéssemos, por força dos impactos da Covid, desta crise que foi bastante profunda, não tivéssemos interiorizado, refletido, pensado aquilo que precisamos de reformular, fazer processos de transição para aquilo que também são as novas componentes. Já falámos aqui da transição digital, da transição climática e, naturalmente, dando uma resposta também daquilo que são processos evolutivos das organizações. Mais uma vez, as organizações são uma resposta da comunidade, são um reflexo da sua própria
própria comunidade. Não têm uma visão institucionalizante, não, têm uma visão organizacional, de proximidade às comunidades e, naturalmente, também têm estes processos de transformação, de capacitação, de qualificação e pensamos que é isso que justifica a afirmação do Presidente da Direção, Rogério Cação, quando refere que as organizações do pós-Covid não serão iguais àquelas que conhecíamos anteriormente. E penso que isto pode ser uma janela de oportunidade também do ponto de vista da afirmação deste setor e da afirmação destas organizações que muito dão muito dão às suas comunidades e ao seu país. Obrigado. Muito obrigado. Resta-me agradecer ao Dr. Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, e ao Dr. Joaquim Pequicho, Diretor Executivo da Confederação Cooperativa Portuguesa. Agradecer às senhoras e aos senhores deputados, também manifestar a nossa disponibilidade para aquilo que entendam nesta relação sinalagmática entre a Assembleia da República e a sociedade civil, e manifestar aos senhores deputados que para a semana continuamos os nossos trabalhos. Até para a semana.